Bom, gente, essa aqui é a aula de matemática 2, certo? É a aula 13 do livro de vocês. Esse conteúdo são relações métricas de um triângulo retângulo. Eu deixei aqui pronto esse primeiro desenho para ficar mais fácil para mim, para o vídeo não ser tão longo durante a construção. Bom, imagine esse triângulo aqui, certo? Que eu tenho aqui um triângulo retângulo, vocês podem identificar aqui esse ângulo reto, certo? Então, é um triângulo retângulo, tá bom? E veja só, eu vou fazer aqui uma projeção desse ponto A, uma projeção que cai aqui formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui eu tenho o meu ângulozinho de 90 graus, ok? Ele é perpendicular à base. Pronto. Fazendo isso, eu obtenho três triângulos, certo? Não sei se vocês conseguem identificar a priori, mas olha, eu tenho aqui esse triângulo grandão, eu tenho esse triângulo médio e tenho esse triângulo pequeno, certo? Eu tenho esses três triângulos. Eu vou dar aqui um nome para esse segmento, né? Já que eu dei o nome para o segmento todinho aqui, esse aqui é o segmento B, esse aqui é o segmento C e esse aqui é o segmento A. Então, eu vou dar o nome desse segmento aqui de segmento M. E o nome desse segmento aqui de segmento N. Eu nem coloquei aqui essa projeção, mas vou botar aqui. Essa projeção vai ser o A', certo? Já que ela é uma projeçãozinha aqui acontecendo. Pronto. Então, vamos dar uma olhada, vamos relacionar esses triângulos que a gente tem. Nós vamos fazer relações do triângulo grande e do triângulo médio, do triângulo grande e do triângulo pequeno, e do triângulo pequeno e do triângulo médio. Nós vamos fazer três relações aqui. Vamos dar uma olhada nessas três relações, ok? Então, vou tentar aqui desenhar agora. Vou fazer o desenho do triângulo pequeno e do triângulo médio. Essas vão ser as minhas duas relações iniciais. Vou deixar eles aqui um pouquinho mais afastados. Eu nem tenho um nome para esse segmento aqui. Vou chamar esse segmento de H, certo? Porque ele é uma espécie de altura, né? Na posição que ele está aqui, ok? Então, pronto, desenhei. Vou colocar aqui os nomes. Aqui eu tenho um triângulo reto também. Aqui é o meu ponto A, o meu ponto A. O meu ponto A' e o meu ponto A' também. Esse aqui é o meu ponto B e esse é o meu ponto C, certo? Veja aqui uma coisa. Vocês estão vendo que nesse triângulo grande eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo verde e um ângulo azul. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas, veja só, deixa eu só escrever aqui, que senão eu não sei mais falar. Vou botar o V. Olha, botei foi o V. Vou botar o A de azul, o V de verde e o A de azul, tá bom? Veja só, eu tenho aqui, eu estou dizendo para vocês que esse verde mais esse A mais 90 graus dá 180. Eu não sei quanto é o verde, eu não sei quanto é o A. Por que eu não sei? Porque eu estou fazendo uma generalização, certo? Eu estou pegando um triângulo retângulo qualquer. O único ângulo que eu sei aqui vai ser o 90 graus, porque é um triângulo retângulo, tá bom? Então, perceba que um ângulo de 90 graus, mais esse ângulo verde, que eu não sei, pode ser, sei lá, 30, mais o ângulo azul tem que dar 180. Então, se tem que dar 180, e vocês podem analisar que esse aqui, por exemplo, é o meu ângulo azul, obrigatoriamente, esse daqui tem que ser o meu ângulo verde. Por que tem que ser um ângulo verde, Fábio? Porque se esse grandão está me avisando, né? Se esse triângulo grande me avisa que isso aqui é 90 graus, o ângulo azul e o ângulo verde juntos dá 180, isso quer dizer que todas as vezes que eu tiver um ângulo de 90 graus, um ângulo azul, o outro tem que ser o verde. E nesse caso aqui, o que a gente sabe é que esse aqui é o verde. Então, obrigatoriamente, esse aqui vai ser o azul.
E só vai ser o azul porque essa coisa que existe, certo? Porque eu identifiquei ela nesse triângulo meu maiorzão, nesse grandão aqui, tudo bem? Bom, agora que nós estamos bem com isso, que vocês já aceitaram, eu acredito que vocês já aceitaram que isso acontece, certo? Vamos colocar os nossos nomes. Esse segmento de reta aqui é o segmento B, esse segmento de reta aqui é o segmento H, e esse aqui é o segmento N. Esse segmento aqui é o segmento N, esse aqui é o segmento H também, e esse é o segmento C, certo? Agora nós vamos lembrar aqui um pouquinho das nossas aulas anteriores, que falava sobre semelhança de triângulos, certo? Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eles não são iguais, mas eles são semelhantes. Por que que eu sei que eles são semelhantes? Porque ele tem todos os ângulos iguais, certo? Então, um é múltiplo do outro, um nasceu do outro, pensem como vocês querem. Mas eles são semelhantes, certo? Então, a gente vai fazer aqui os casos de semelhança. Por exemplo, quem é que está olhando para o ângulo de 90 graus nesse triângulo pequeno? Quem está olhando para o ângulo de 90 graus aqui é o B. Então, vamos escrever o B. B sobre. Quem é que está olhando para o ângulo de 90 graus desse triângulo médio? Ou, o médio, né? É o ponto, é o segmento C. Então, venho aqui e escrevo C. Isso aqui vai ser proporcional. Quem é que está olhando nesse triângulo pequeno para o ângulo verde? O segmento M. Então, venho aqui e escrevo M. Novamente, você faz a pergunta para o próximo triângulo. Quem é que está olhando para o ângulo verde? O segmento H. Então, eu venho aqui e coloco H. E os outros que estão olhando para o ângulo azul, nesse triângulo pequeno é o H, nesse triângulo médio é o M, certo? Então, aqui eu faço essa proporcionalidade. Lembram do meio pelos extremos? Pois a gente vai usar para criar nossas relações, certo? Aqui eu tenho 3 igualdades, então dá para eu fazer 3 relações. Eu vou pegar o B sobre C proporcional ao M sobre N. Fazendo aqui o meio pelos extremos, N não, né? É H. Deixa eu só mudar. H. Senão H tá feio, parece um N. Pronto, melhorou um tiquinho. Aqui eu vou ter M vezes C e B vezes H. Essa é a minha primeira relação. Guarda essa relação aqui, é a primeira relação. A próxima relação que eu tenho M sobre H proporcional a H sobre M. Faz o meio pelos extremos. Eu vou ter aqui H vezes H igual a M vezes M, certo? Esse H vezes H, ele é H ao quadrado, igual a M vezes M. Tenho aqui essa minha segunda relação. E a minha terceira relação é o B com o C, B sobre C, é proporcional a H sobre N. Faz de novo meio pelos extremos. E eu vou ter B vezes M é igual a H vezes C. Essa é minha outra relação. E essas são as relações dos meus triângulos pequeno e médio. Essas são as minhas 3 relações, certo? Agora vamos para a próxima relação. Bom, fiz aqui, né? Ajeitei logo esses triângulos. Coloquei o triângulo grandão e o triângulo médio. Então, a gente vai fazer relações sobre ele. Antes disso, quero lembrá-los que se eu tenho aqui, se eu estou vendo que no meu triângulo grande, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo azul e um ângulo verde, e aqui nesse triângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo verde, obrigatoriamente, esse ângulo aqui vai ter que ser o azul, certo? Ou seja, eu tenho triângulos semelhantes, tá bom? Então, vamos fazer nossas relações.
Eu tenho aqui a relação de quem está olhando para o ângulo de 90 graus. Aqui, quem está olhando para o ângulo de 90 graus no triângulo grande é o A. Quem está olhando para o ângulo de 90 graus no triângulo médio é o C, certo? Deixa eu só apagar que eu risquei aqui. Depois eu vou mandar para vocês. Bom, isso vai ser proporcional a quem está olhando para o ângulo verde, o C. Então, vou aqui e coloco o C. Quem está olhando para o ângulo verde nesse outro triângulo? O H. Igual, proporcional, né? Quem está olhando para o ângulo azul no triângulo grande? Ixi, só um minuto, eu acho que eu errei aqui. Porque aqui não era para ser C, né? Quem está olhando para o ângulo verde é o B. Oh, meu Deus do céu. É o B. Pronto. E quem está olhando para o ângulo verde aqui é o H. Agora sim. Quem está olhando para o ângulo azul aqui agora é o C. E quem está olhando para o ângulo azul aqui é o N. Vamos fazer nossas relações. Eu tenho aqui A sobre C proporcional a B sobre H. Faz aqui o meio pelos extremos, eu tenho A vezes B é igual a C vezes H. E tenho minha primeira relação. A minha segunda relação, B vezes H, é proporcional a C sobre N. Faz o meio pelos extremos, B vezes C é igual a H vezes N. Tenho aqui, essa é a minha segunda relação. E por último, eu tenho A sobre C proporcional a C sobre N. Faz o meio pelos extremos, eu tenho C vezes C é igual a A vezes N. Mas C vezes C é C ao quadrado, então eu tenho C ao quadrado igual a A vezes N, e essas são mais 3 relações que eu tenho, certo? Temos aqui agora a nossa última relação, que é a relação do triângulo grande com o triângulo pequeno, certo? Vou aqui colocar os segmentos que eu não coloquei. Aqui é o B, aqui é o C, aqui é o A, aqui é o H, o M e o B, certo? Bom, então vamos para as nossas... sim, outra coisa, né, que eu sempre estou falando. Se aqui eu digo para vocês que o triângulo grande tem 90, tem azul e tem verde, o triângulo pequeno... O triângulo pequeno, se ele tem ângulo de 90 graus, ângulo azul, consequentemente, esse aqui vai ser o ângulo verde, certo? Eu tô falando muito de cores aqui, mas se vocês forem colocar, tá, gente? Porque, digamos que esse aqui vai ser o 30 graus, esse aqui tem que ser o 60. Então, se eu tiver o 30 graus aqui, obrigatoriamente esse aqui vai ser 60. Então, se eu tiver o 60, obrigatoriamente aqui vai ter o 30, certo? Então, vai acontecer que esses triângulos, eles vão sim ser semelhantes, tudo bem? Bom, vamos lá fazer nossas relações. Quem está olhando para o ângulo de 90 graus, aqui no triângulo grande é o A. Quem está olhando para o ângulo de 90 graus no triângulo pequeno é o B. Quem está olhando para o ângulo verde é o B. Quem está olhando para o ângulo verde é o M. Quem está olhando para o ângulo azul é o C, e quem está olhando para o ângulo azul ali é o H. Agora vamos lá nas nossas relações. A sobre B é proporcional a B sobre M. B vezes B é igual a vezes M. E B vezes B é B ao quadrado. É igual a A vezes M. Tenho a minha primeira relaçãozinha. Para a próxima relação, eu tenho B sobre M proporcional a C sobre H. Faz aqui o meio pelos extremos, B vezes H é igual a C vezes B. Tenho aqui a minha próxima relação. E, por fim, tenho A sobre B e C sobre H. Faz o meio pelos extremos, A vezes C é igual a B vezes H.
e essa é a minha última relação. Bom, eu fiz aqui, gente, esse primeiro vídeo para vocês verem, para que vocês vejam a construção dessas relações, tá? Como que chega até elas? Não é difícil chegar, a gente precisa fazer relações, e essas relações podem ser até rápidas. Se vocês baterem o olho em um triângulo desse estilo, vocês conseguem fazer as relações sozinhos, tá? E eu estou mostrando para vocês, apesar de ser muitas fórmulas, todas essas fórmulas dá para você chegar até elas, certo? Então, por isso que eu faço questão de fazer essas demonstrações, tá bom? Eu vou gravar agora um outro vídeo para esse não ficar tão longo, e nesse outro vídeo eu vou resolver alguns probleminhas para vocês, certo?